Continuando aqui a nossa brincadeira, então vamos lá, ó. Já definimos que em relação a tempo, o este fala do tempo vigente, do tempo em curso, o esse fala de um tempo próximo, seja passado ou futuro, e o aquele fala de um tempo distante, seja passado ou futuro. Agora, você lembra que a gente bateu um papo sobre a questão espacial, o locativo, o lugar? Pois bem, nós vamos definir agora um ato de fala, um ato de comunicação. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, tem pelo menos duas pessoas importantes: quem fala e quem ouve. Então tem o emissor, que é quem fala, e tem o interlocutor, receptor, como você preferir, que é quem ouve. E tem aquilo, obviamente, que é dito. E, claro, outros aspectos, qual é o canal, qual é o contexto, mas é isso. Numa mensagem, né, naquilo que é dito, tem quem está falando e tem quem está ouvindo. Então, imagina só, eu serei o emissor e você será o interlocutor. E aí entenda que o este vai mostrar que um elemento está próximo do emissor. O esse vai mostrar que o elemento está próximo do interlocutor. E o aquele vai mostrar que o elemento está distante do interlocutor e do emissor. Então, se eu pegar esta caneta aqui, ó, presta atenção, e falar assim, ó, esta caneta é preta. Eu disse esta para você porque a caneta está comigo, que sou o emissor. Então, este elemento está próximo do emissor. Agora segura para mim, por favor. Pega aí. Eu sei que você esticou a mão para pegar. Aí eu vou dizer assim, ó, essa caneta é preta. Entendeu? Ó, comigo esta, com você essa. Agora, se eu jogar longe, aí eu vou falar assim, ó, aquela caneta é preta. Aí você vai dizer, ué, mas isso cai em prova, Sidoca? Cai. Imagina só o avaliador formulando um texto narrativo com alguns personagens, ou até mesmo uma charge, uma tirinha, em que ele vai trabalhar um texto misto, misturando linguagem verbal e linguagem não verbal. Afinal de contas, o que é a linguagem verbal? É aquela em que a gente utiliza a palavra, seja ela escrita ou falada. E a linguagem não verbal é aquela que não tem a palavra. Então vai ter um gesto, vai ter uma imagem, vai ter uma expressão. Quando a gente mistura isso, a gente tem um exemplo clássico de linguagem mista. A própria videoaula é um exemplo de linguagem mista. Tem texto verbal e não verbal. E um detalhe interessante nesse texto verbal e não verbal, nessa linguagem mista, é que na linguagem mista não importa quem aparece mais, se é o texto verbal ou não verbal. Não importa. Ambos são significativos para a interpretação de um todo. Então, se eu tenho 99 imagens e uma única palavra, essa única palavra é tão importante quanto 99 imagens. E o contrário também. Eu posso ter uma única imagem e 99 palavras, essa única imagem é tão importante quanto 99 palavras. Beleza. Mas o fato é que aqui o avaliador pode apresentar personagens. E aí imagina que na situação tem o Pedro e o João. Pedro e João. E aí o Pedro vira para o João e diz assim, João, este é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Onde está o livro? Próximo a quem? Próximo ao Pedro ou ao João? Com certeza, próximo do Pedro. Agora, e se o Pedro falar assim, João, esse é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Agora o livro está próximo de quem? Está próximo de João. E se o Pedro falar assim, aí João, aquele é o livro de que mais gosto, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então agora o livro está distante dos dois. É assim que funciona. Aí beleza, já defini o tempo e já defini a situação espacial. Agora nós vamos para a situação distributiva e eu vou desconstruir algumas falácias. Hoje, em 2022, nós temos diversas gramáticas para concursos públicos muito boas e nós temos diversos professores de língua portuguesa excelentes, que aprofundaram o conhecimento, que foram além, que buscaram mais. Mas se você jogar para um passado não muito distante, uns 10 anos, ou um pouquinho mais, ali ó,
2012, 2010, por aí, você vai lembrar que havia pouquíssimas gramáticas, pouquíssimos professores, pelo menos nessa esfera nacional, online. E aí, como havia poucos, aquela informação de uma determinada gramática, que foi uma gramática muito adquirida por um bom tempo, ela era perpetuada por alunos e por professores. E durante um bom tempo, uma gramática que foi muito vendida no cenário do concurso público deixou uma lacunazinha perigosa em relação aos pronomes demonstrativos. Ela dizia que dava para fazer referência a 3 termos anteriores, usar o este, o esse e o aquele para fazer referência a termos anteriores. E isso não é verdade. É um fato culto da língua que, para fazer referência a termos anteriores, ou seja, referência anafórica, com pronomes demonstrativos, eu só posso fazer referência a 2 termos anteriores. Eu não posso fazer referência a 3 termos anteriores, somente a 2. Então, neste momento, o elemento intermediário, o esse, some. Aí você vai falar, ué, mas e se forem 3 elementos? Caramba, não vou conseguir falar de 3 pessoas, não vou conseguir falar de 3 personagens, por exemplo. Aí você não vai usar mais o demonstrativo. Você vai usar o numeral ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, se tiver mais, ó, quarto, quinto e assim por diante. Agora, para fazer referência a termos anteriores, utilizando os demonstrativos, no intuito de distribuir, de diferenciar os elementos, você só pode usar 2, o este e o aquele. E aí, dentro dessa pegada, olha o que vai acontecer. Eu vou assinalar aqui, ó. O este vai fazer referência ao elemento mais próximo. E o aquele vai fazer referência ao elemento mais distante. E aí isso, às vezes, já traz uma confusão para o aluno. Como assim mais próximo, mais distante? Não entendi a pegada, Sidoca. Vamos lá. Os pronomes não trabalham para os nomes? Quem são os nomes? Não são os substantivos? Pois bem, a nossa escrita aqui no Ocidente, ela é da esquerda para a direita. A gente tem que levar isso em consideração. E aí, estes pronomes vão fazer referência a substantivos. Então, vão aparecer 2 substantivos antes dos pronomes. O primeiro pronome que vai aparecer no texto, ele é o mais distante dos pronomes. Então, para fazer referência a este primeiro substantivo, a este primeiro nome, eu vou usar quem? O aquele. E, obviamente, as ramificações, porque eu vou ter que adequar a concordância. Então, se for um elemento feminino plural, eu não vou usar o aquele, eu vou usar o aquelas. E aí, o segundo substantivo que vai aparecer ali no texto vai ser o mais próximo dos pronomes, dos demonstrativos. Então, eu vou usar o este para fazer referência a ele. E, obviamente, as ramificações, porque eu vou ter que ver se está no masculino, no feminino, no singular, no plural. Então, tem este, mas tem esta, tem estes, tem estas, tem isto. Então, eu tenho que observar toda essa situação, tá? Então, vem aqui comigo e perceba aqui o exemplo que a gente deu. Neymar e Negueba são jogadores de futebol. Este é craque, aquele é pereba. Temos aqui 2 personagens. Temos o Neymar, que foi o primeiro personagem, e o Negueba, que foi o segundo personagem. E, obviamente, nós temos aqui o este e o aquele para evitar estas repetições. Só que é o seguinte, como o Neymar foi o primeiro elemento, ele é o mais distante. Então, o aquele faz referência ao Neymar. E o Negueba foi o segundo elemento que apareceu. Então, ele é o mais próximo do demonstrativo. Então, o este faz referência ao Negueba. Portanto, neste texto aqui em questão, o craque é o Negueba e o pereba é o Neymar. Agora, como é que isso pode cair na prova? De 2 formas. Ou usando a nomenclatura, essa nomenclatura é um pouco mais complexa, ou não usando. Então, o camarada pode destacar aqui o aquele e perguntar qual é o referente do termo destacado. Só isso.
Detalhe, só essa bobeira já iria derrubar alguns candidatos, pois eu tenho certeza que tem muito aluno que aprendeu que o eixo era primeiro e o aquele era segundo. E só com isso já vai errar. E não é verdade. O eixo fala do elemento mais próximo e o aquele do elemento mais distante. Então, se você já tem essa informação, você já está diferenciado na manada. Então, aquele está fazendo referência a quem? Ao Neymar. Então, o Neymar é o pereba aqui. Aí, ele pode usar a nomenclatura. E aí, ele vai destacar o elemento aqui e vai perguntar se faz uma coesão anafórica, uma coesão catafórica, uma coesão isofórica, uma coesão sequencial, pá, não sei o quê. Você está vendo que está fazendo referência a um termo anterior dentro do texto, então só pode fazer o quê? Uma referência anafórica. E ele ainda pode dar uma floreada na questão. É notoriamente uma questão que só possibilita a compreensão, mas ele vai fazer parecer ser uma questão de interpretação, vai fazer parecer ser uma questão mais complexa. E aí ele vai dizer assim, ó, dentre os personagens apresentados no texto, qual é aquele que se caracteriza por ser um péssimo jogador de futebol, ou seja, um pereba? E mais uma vez, ele está falando de quem? Está falando do Neymar. Então eu criei aqui umas 3 questões, pelo menos diferentes, e nas 3 eu simplesmente peguei o referente do vocábulo aquele, que é o elemento mais distante, que no caso aqui em questão foi o Neymar. E aí sejamos sinceros, isso aqui não é um bicho de 7 cabeças. Mas esta parte aqui realmente é um pouco mais complexa. Então tem que ficar bem ligado, tá? Então até aqui tudo bem, não é? Termo anafórico faz referência ao elemento anterior, termo catafórico faz referência a um termo posterior. Vou usar os demonstrativos para fazer referência a termos anteriores, ou seja, referência anafórica. Eu só uso 2 demonstrativos. O este para fazer referência ao elemento mais próximo e o aquele para fazer referência a um elemento mais distante. Caso haja mais elementos, por exemplo, se eu fosse aqui inserir um outro jogador, sei lá, o Gabigol, vou botar aqui o Gabigol, eu não iria colocar este, esse e aquele. Já não daria mais. Não daria mais. Não daria. Aí, obrigatoriamente eu iria utilizar numerais. O primeiro surgiu no Santos, o segundo também surgiu no Santos e o terceiro surgiu no Flamengo. Pronto, seria assim, numerais ordinais. Aí você agora vai perguntar assim, tá, Sidoca, mas e o esse? Eu não vou usar nunca? Quando é que eu vou usar o esse? Porque, caramba, em nenhum momento eu vi usando esse. Você vai usar quando não existir a ideia de distribuição, de diferenciação. Porque perceba que eu tentei diferenciar. Tinha um Neymar e tinha um Negueba. Um é bom de bola, o outro é ruim de bola. Eu tinha que mostrar isso, quem era quem. Eu tinha que diferenciar, que distribuir, que distinguir. Agora, se eu não tiver esta opção, se eu não tiver esta intenção, se a minha intenção for apenas apontar um termo, aí eu vou usar o esse. E ainda vai ter um probleminha porque eu vou ter uma distinção entre o esse e o este. É claro que isso é bem subjetivo também, no tocante à gramática. Porque quando você olha mais a fundo, você até percebe que não existe diferença entre eles. Só que a gente está na gramática tradicional, que é superficial, que é o que é cobrado em concurso. Então a gramática tradicional sinaliza sim uma diferença entre essas estruturas. E quando eu falo um apontamento, eu não estou querendo dizer apenas uma palavra, não. Pode ser até um período inteiro, pode ser até um parágrafo inteiro, mas não tem o intuito de diferenciar, apenas de apontar. E aí funciona da seguinte forma, quero que você veja aqui, ó. Vou apagar essas anotações aqui, ó, e vou fazer outras anotações. Esse e este. Aí, para a gramática tradicional, o esse possui uma tendência anafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo anterior. E o este tem uma tendência catafórica. Isso significa que ele faz referência a um termo posterior. Como é que isso funciona na prática? Veja bem, eu coloco assim, ó, um beijo. Eu quero isso de você. E na outra, eu quero isto
de você. Um beijo. Veja a primeira frase. O que eu quero? Eu quero isso. Mas isso o quê? Um beijo. Veja a segunda frase. O que eu quero? Isto. Mas isto o quê? Um beijo. Então reparem que os referentes foram os mesmos. O que eu quero, no fim das contas, é o beijo. Estou fazendo referência ao beijo. Só que o isso apontou para trás, fazendo aquilo que a gente chama de referência anafórica, e o isto Olá, apontou meus para frente. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque eu interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.